Watch this! A história de amor de Faísca e Gota em Elementos começa na verdade muito antes dos dois se conhecerem. Ela começou quando os pais da Faísca saíram da sua terra natal e foram para a cidade Elementa. Mas para você entender como isso não é nada simples, imagina como se você estivesse viajando, mas ao invés de água, o barco estivesse flutuando em cima de ácido. Bizarro pensar nisso, né? Mas é a mesma coisa que você imaginar o que os pais da Faísca passaram, já que se o seu barco virasse ou eles caíssem na água, eles simplesmente apagariam. Isso é para mostrar como o fato deles terem saído da sua terra natal para a cidade Elemento foi muito mais arriscado e perigoso do que você possa imaginar. O legal é que essa determinação é tão grande quanto a que dois elementos totalmente diferentes têm para irem contra tudo para ficarem juntos, como a história do filme mostra e a gente vai te contar agora. Ao saírem da sua terra, o casal já trazia consigo a pequena Faísca, que estava na barriga da sua mãe. E na verdade foi o motivo deles terem tomado a decisão de partir naquela jornada, que começou com um monte de portas fechadas, já que outros elementos tinham medo de que o fogo fizesse suas casas virarem cinzas. Isso tudo é importante para entender o contexto em que Brasa e Fagulha criaram sua pequena Faísca. Faísca cresceu com os ensinamentos do seu pai e a influência da Chama Azul, que sempre estava lá para relembrar o passado e a origem da sua família. Faísca cresceu aprendendo a valorizar os costumes que eles fizeram questão de passar para ela e trabalhando com seu pai no negócio da família, já que ele queria que ela assumisse o negócio um dia, enquanto sua mãe, a Fagulha, era uma espécie de casamenteira das pessoas fogo. Mas eis que aparece um problema, o temperamento de Faísca, que era totalmente explosivo. Ela se irritava com vários clientes o tempo todo. Nope. Just give me one for free! That's not how this works! Além de atender na loja, Faísca também fazia entregas na sua motoca irada. E nessa hora a gente conhece o primeiro pretendente de Faísca no filme, Turrão, um pequeno garoto terra, que convida a Faísca para sair e dá a ela uma flor que, quando ela pega, ela se transforma em cinzas instantaneamente. Ow! My queen. Sorry, buddy. Elements don't mix. Isso reforça que elementos diferentes não se misturam. Então ela sai para fazer as entregas e quando volta seu pai tá cansado. E aí ela assume a loja, que fica repleta de pessoas, o que a deixa cada vez mais nervosa a ponto de explodir. Take breath. My dad broke this. Make connection. Mind if I test this candle? Então ela vai até o porão da loja onde ela finalmente explode. Só que o encanamento de água também explode quase na mesma hora. Nesse momento que surge do nada o Gota, diretamente do encanamento. Esse provavelmente é o primeiro encontro mais bizarro da história. Mas foi assim que os dois protagonistas finalmente se encontram pela primeira vez. E antes de falar sobre o que acontece no porão, que eu sei que você quer muito saber, deixa eu te falar primeiro sobre o Gota. Gota é um funcionário público e trabalha como um fiscal da prefeitura. Por esse motivo, ele acaba indo parar na loja da família de Faísca por acidente. Sua família está na cidade Elementos há gerações, mas isso não quer dizer que ele não tenha tido problemas. Isso porque ele possui alguns traumas, como quando ele tinha 5 anos e ficou preso dentro de uma esponja. Ele foi encontrado só horas depois por um professor. Anos depois, ele passou por outro trauma. Quando tinha 16 anos, seu pai queria que ele fizesse um teste de Waveball, o esporte mais popular da cidade Elementa. Mas ao ouvir a sua música preferida sendo tocada, Gota acaba não conseguindo realizar o teste. Isso gera uma discussão entre eles, o que mostrava que os dois não concordavam em nada. O problema é que Dewey, o pai de Gota, morre. Ele passa a se lamentar por não ter aproveitado mais o tempo que tiveram juntos, enquanto ele estava vivo. Agora voltamos ao porão da loja, onde Gota começa a notar todas as coisas erradas que percebe no local. E quando ele vai embora, Faísca percebe que aquelas anotações podem fechar a loja da sua família. Então ela resolve ir atrás dele em meio à cidade. Mas chegando ao escritório do Fern, na prefeitura, ela não consegue impedir que o relatório seja enviado. What are you doing? But the main thing is, if her father can't retire, it will be all embers. Stop talking! E no dia seguinte, ela recebe a notificação de que eles precisavam arrumar o encanamento o mais rápido possível, para evitar o pior.
Só que no dia seguinte eles se encontram novamente meio que por acaso. E Wade, arrependido do que fez, convida ela para ir a um jogo de Waveball, onde vemos que ela é a única pessoa fogo no lugar. Faísca conta a Gota que gostaria muito de ver a grande árvore, só que pessoas do elemento fogo não têm sua entrada permitida, pelo risco de transformar a árvore em cinzas. E se liga nessa parte porque ela é muito importante no decorrer da história. Inclusive, se você realmente tá ligado, comenta aí embaixo #love para entrar no clima de romance da história. Beleza? Continuando. Nos dias seguintes, Gota e Faísca resolvem procurar o motivo do vazamento da loja e descobrem um buraco gigantesco por onde passava a água do mar toda vez que um barco passava. Aproveitando a oportunidade, Gota convida a Faísca para sair mais uma vez, demonstrando que estava começando a gostar dela. Dessa vez, ele a chama para o cinema. Depois do filme, eles passam horas juntos, conversando, se divertindo e se conhecendo melhor, sempre na vibe positiva do Gota, que é um cara muito otimista. Inclusive, é nesse momento que a gente tem aquela linda cena em que tanto a Faísca como o Gota se exibem um pouco um pro outro na beira do lago da cidade. Ela com os cristais mudando de cor e ele fazendo aquele lindo arco-íris para a mulher que ele queria impressionar. Watch this! O legal é que isso vai aos poucos fazendo com que Faísca comece a ter mais controle sobre sua raiva, que era seu maior problema. No dia seguinte, Gota tá tentando ajudar Faísca com outro vazamento no porão da loja, quando o pai dela encontra os dois. Então já sabe, né? Ele fica muito irado por dois motivos. Ele ser do elemento água, que não são bem-vindos, e por ele ser um inspetor. É nesse momento que o pobre coitado do Gota engole aquela brasa, que é um tipo de lanche para as pessoas fogo. Depois disso, Faísca com seus poderes de fogo faz vidro e consegue tapar o buraco que causava o problema de vazamento de água. Nesse momento, Gota a leva para conhecer a sua família, um sinal que as coisas já estavam ficando mais sérias entre os dois, mas eles não contavam com a mãe da Faísca, que vê os dois passando e resolve fazer aquele bom papel de sogra. Seguindo os dois, na casa da família do Gota, Faísca mostra suas habilidades com vidro e todos se impressionam bastante. E nesse momento, Gota fala que sempre fica muito feliz quando tá com ela, além dele chorar bastante também, já que parece que pessoas do elemento água são experts em chorar. Por outro lado, pessoas fogo não choram, o que se confirma quando Faísca fala que nunca chorou. Só que nesse momento a gente vê uma espécie de lágrima escorrendo pelo seu rosto, por causa do vapor de toda a água que estava ao seu redor. Mas lembra da mãe da Faísca? Pois é, ela fala pra filha que eles são de elementos diferentes e é impossível que eles fiquem juntos. Fire and water cannot be together. Os dois, Faísca e Gota, argumentam e mostram algumas formas que os dois podem fazer coisas bem diferentes juntos, mas não tem conversa. Aquele rolo dos dois precisa acabar. No dia seguinte, que seria a despedida dos dois, Gota faz uma surpresa e leva Faísca para ver a árvore que ela tanto queria, mas de outra forma. Ele faz uma bolha e coloca a Faísca dentro e a leva para conhecer as raízes da árvore antiga. E a luz da faísca fazem flores se abrirem das raízes mesmo embaixo da água. E quando eles emergem, eles dão as mãos e percebem que podem se tocar sim. Eles até dançam juntos, mas existe um porém. Faísca vai herdar a loja do seu pai e ela precisa ir. Depois vemos a cerimônia que ela precisa participar, onde vai ser feito um rito de entrega finalmente da loja do Brasa para Faísca. Por meio da entrega da chama azul, Wade aparece e se declara, mas Faísca fica nervosa e irritada por toda a pressão que ela tá sentindo por entender que tem a obrigação de receber a chama azul do seu pai. Então Gota vai embora muito triste, só que Faísca também fica abalada por tudo que fez a ele. O problema é que o vidro que Faísca e Gota tinham colocado se rompe e uma quantidade absurda de água invade a cidade, indo para a loja da família de Faísca, que precisa de toda a forma proteger a chama azul sagrada da sua família. Gota então aparece para ajudá-la, mas realmente era muita água. O casal apaixonado então se abraça, como em uma despedida, e Gota começa a evaporar,
tudo para proteger a chama azul. Brasa e Fagulha aparecem e encontram Faísca sozinha com a chama azul a salvo, mas pela primeira vez chorando de verdade, já que Gota tinha evaporado completamente. Mas gotas que estavam em cima do teto caem em um vaso e Gota ressurge de dentro do recipiente, são e salva. Ele abraça a Faísca e os dois se beijam na frente dos pais dela, selando de uma vez por todas o amor dos dois que começou e terminou com um vazamento de água. Algum tempo depois é mostrada a loja totalmente consertada, e vemos Gota e Faísca embarcando em um cruzeiro de lua de mel e se despedindo dos pais de Faísca e da mãe de Gota. Faísca faz um gesto de honra da cultura de seus pais para eles e se coloca no chão em sinal de respeito. E esse é o final do filme. Mas espera aí, porque na história original ainda tinha mais uma cena que acabou sendo deletada do filme, mas foi idealizada pelos criadores. Parece que a lua de mel realmente foi muito boa, tanto que em pouco tempo Brasa e Fagulha se tornam vovós. O detalhe é que a criança é totalmente diferente de qualquer um dos 4 elementos, já que ele é feito de vapor, que é exatamente o resultado de quando se junta fogo e água. Brilhante, né? Pena que essa cena não foi produzida. Iria ficar muito legal. Quem sabe em um segundo filme, não é mesmo? A gente fica aqui na torcida para quem sabe ver uma continuação desse filme daqui a alguns anos. Se você gostou da história, dá um like para fortalecer. Mas calma que ainda tem muita coisa legal para você ver agora. Esses 2 vídeos que estão aparecendo são muito maneiros. Faz o seguinte, escolhe um dos 2 e depois coloca nos comentários se eu não estava certa. Valeu e até a próxima!